Olá, amigos e irmãos, sejam todos bem-vindos ao Hipóteses. Eu sou o Márcio e hoje estarei trazendo mais um vídeo sobre as Sagradas Escrituras, algo verdadeiramente extraordinário, fenomenal, com relação a uma passagem que todo cristão conhece e está habituado a falar sobre ele. Entretanto, muitos deles talvez nunca tenham ouvido ou visto alguém falar com relação a esse ponto de vista que nós estaremos mostrando com relação à passagem de Lucas capítulo 5 e os versículos 2 a 8. Quantas vezes Jesus multiplicou os peixes? Espero que o Espírito do Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, possa estar sobre nós e que a vontade do nosso Deus Pai abranja e alcance as nossas vidas. Que nós sejamos abençoados pelo nosso Deus. Fiquem comigo aqui no Hipóteses. O texto começa da seguinte forma: E viu 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava no barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lança as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Observem que é Jesus que toma a iniciativa para que algo sobrenatural aconteça. É ele que diz para Pedro lançar as redes. De imediato, Pedro parece querer relutar com relação àquilo que Jesus ele manda fazer. Mas, em seguida, ele obedece. E o que acontece depois é algo extremamente fenomenal. A pesca maravilhosa que Pedro e seus companheiros Tiago e João puderam observar fez com que eles ficassem todos maravilhados. Todos ficaram atônitos com aquilo que aconteceu. Lucas capítulo 5 e o versículo 9. Todos espantados. A questão aqui é: a pescaria com a intervenção de Jesus foi algo sobrenatural? Vejamos a primeira e a segunda multiplicação dos peixes que encontra-se no livro de Mateus, no capítulo 14, e no Mateus também, capítulo 15. Vejamos o que o texto diz. Então eles lhe disseram: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: Trazei-vos aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a erva, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos ao céu, os abençoou, e partindo os pães, deu aos discípulos, e aos discípulos à multidão. Mateus capítulo 14, versículo 17 e 19. E Jesus disse-lhe: Quantos pães tendes? E eles lhe disseram: 7 e uns poucos peixinhos. Então mandou a multidão que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, e dando graças, partiu-os e deu-os aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e se saciaram, e levantaram do que sobrejou 7 cestos, cheios de pedaços. Ora, os que tinham comido foram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. A fé é um elemento crucial para aqueles que decidem crer nas palavras de Jesus. As multiplicações de peixes é algo que não pode ser explicado pela ciência. Só a fé pode explicar algo tão absurdo. Contudo, Deus não seria Deus se ele não fosse capaz de realizar esses absurdos. Na primeira e na segunda multiplicação de peixes, e os que comeram foram quase 5.000 homens, além das mulheres e crianças. E ora, os que comeram foram 4.000 homens, além das mulheres e crianças. De uma forma simples, a gente tem pelo menos 9.000 homens comendo desses pouquíssimos peixes. E se acrescentássemos as mulheres e as crianças, talvez a gente tenha por volta de 12, 13, 14 ou quem sabe até 15.000 pessoas comendo do que
daqueles pouquíssimos peixes, algo que talvez não desse nem para alimentar Simão, Tiago e João. Isso é algo sobrenatural. E qual é a hipótese para o vídeo de hoje? A pesca, no início do ministério de Jesus, deve ser considerado um milagre como todos os outros. E como provar tal afirmação? Quais são as evidências que tem? Observem todo o contexto no texto. Os discípulos, eles eram pescadores profissionais, anos e anos de experiência na pesca. Eles sabiam qual eram os locais aonde frequentemente os peixes poderiam ser pegos. Eles pescaram toda a noite e não conseguiram pegar nada. Isso aconteceu depois de eles pescarem nos períodos mais prováveis para pegarem os peixes. Simão Pedro e seus companheiros Tiago e João, eles pescaram enquanto eles sabiam que poderiam pegar algum peixe. Quando eles decidem voltar, é porque nada mais poderia ser pego naquele momento. Eles eram pescadores experientes e não deixariam o melhor momento da pescaria passar sem pescarem. Logo, pescar qualquer coisa naquele local era algo que parecia ser absurdo aos olhos de qualquer pescador experiente, mas o que nós vemos é algo totalmente contrário, pois Jesus manda que aqueles pescadores lancem a rede novamente em um local em que eles sabiam que nada poderia ser pego, pois, se assim fosse, eles não esperariam Jesus mandar eles pescarem novamente. As redes dos pescadores estavam tão vazias quanto aquele lugar. Ninguém conseguiu pegar peixe algum naquele dia, naquele momento da pesca. Os barcos também são uma forte evidência de que não havia nada, pois eles estavam tão vazios quanto aquele lugar. Todavia, aqueles 2 barcos foram tão cheios que quase afundaram. Não existe coincidência nessa pescaria. Aqueles peixes não estavam ali naquele dia, naquele lugar. Jesus fez milagrosamente aqueles peixes aparecerem de um modo sobrenatural. Um milagre que as pessoas não estão percebendo. Todavia, Jesus ele criou aqueles peixes para aquela ocasião especial. Ninguém pegaria aqueles peixes se Jesus não estivesse ali e se ele não tivesse dado a ordem para que eles fossem capturados. Querer explicar como esses peixes foram criados? Aí uma outra história. Pode ser que algum peixinho que não pudesse ser capturado nas redes, tenha servido para a base da multiplicação dos peixes. Ou talvez Jesus ele tenha feito com que aqueles peixes se materializassem naquele instante para que fossem pescados. Na verdade, isso não importa. O que importa é o milagre. O primeiro milagre da multiplicação dos peixes. Da mesma forma que aquelas multiplicações alimentaram a milhares de pessoas, essa aqui também deve ter alimentado a muita gente. Sendo assim, fica claro que nós tivemos não só 1 ou 2 multiplicações de peixes, mas sim 3, ocorrendo de forma sobrenatural, milagrosa. Houve também no Evangelho de João, capítulo 21, e versículos 5, 6 e o 11, uma pescaria também incrivelmente abençoada, mas ela se enquadra em outros padrões. Espero que tenha ficado claro, espero que vocês tenham gostado, deixem seu like, comentem e até o próximo vídeo aqui no canal Hipótese. Fiquem na graça de Deus e tchau!